Olá a todos, meu nome é Lara Balaminuti, eu sou doutoranda em Artes Visuais no Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas e eu aproveito essa introdução para agradecer a oportunidade de apresentar a parte da pesquisa aqui na terceira edição do Link Symposium. Essa apresentação ela discorre brevemente sobre a abordagem do desenho sensorial e sobre as contribuições que essa abordagem suscita à produção artística de artistas em formação. É um recorte da minha pesquisa que é orientada pela professora doutora Raquel Zuanon. No contexto dessa pesquisa, o desenho é compreendido como um elemento intrínseco aos mecanismos mentais do ser humano, por se mostrar atuante na evolução sensório-motora, cognitiva e comportamental. Então, a partir dessa perspectiva, a aproximação entre os campos do desenho artístico, das neurociências cognitiva e comportamental, se mostra natural. E no contexto da formação superior, especificamente no campo das artes visuais, essa cooperação entre os campos do desenho, das neurociências, em conjunto com o campo da neuroeducação, expõe contribuições significativas aos processos e às práticas do desenho. Essa cooperação ela é capaz de instrumentalizar os educadores a práticas pedagógicas que contribuem com a formação de artistas, especialmente no que diz respeito ao alcance de uma expressão poética artística autoral. É isso porque, nesse contexto, ao compreender os mecanismos que estão na base da cognição e do comportamento humano, é possível entender também os processos de ensino-aprendizagem do desenho e, consequentemente, entender as adversidades de replicar modelos pré-estabelecidos ou de condicionar os estudantes à reprodução de padrões. Então, a partir desse entendimento, é possível investigar e traçar algumas estratégias metodológicas que dialogam com os mecanismos cognitivos e comportamentais dos estudantes e que potencializam a assimilação, a consolidação e a evocação do conhecimento ao longo do processo de ensino-aprendizagem. É nessa perspectiva que foi desenvolvido o método CBIOND, que é um método de ensino-aprendizagem que nasce no contexto do ensino superior no campo do design, mas que não fica restrito a ele. A aplicação do CBIOND se estende a outras áreas do conhecimento que envolvem o pensar e o fazer projetual, como é o caso das artes visuais. Através do CBIOND são elaborados recursos teórico-práticos, didático-pedagógicos e andragógicos com enfoque na metodologia projetual. Esse método ele emprega práticas sensoriais que propõem contribuir com a ampliação do repertório perceptivo dos estudantes com ou sem deficiência visual a respeito dos conteúdos programáticos. Essas práticas elas acontecem através da estimulação direta do sistema somatosensorial e sensório-motor dos estudantes. E quando elas são aplicadas a estudantes sem deficiência visual, essas práticas elas buscam questionar o protagonismo da visão no processo de ensino-aprendizagem. Então, para isso, as dinâmicas sensoriais elas estimulam a atuação global dos sentidos e, diferente de outros métodos de ensino, nesse processo a atuação do sentido visual ela é reduzida e os demais sentidos, o sentido tátil, olfativo, gustativo e auditivo, ganham protagonismo na formação de imagens mentais. Como o CBIOND tem uma natureza transdisciplinar, a aplicação dos seus princípios vai ser estendida à abordagem do desenho sensorial, que é desenvolvida e aplicada desde 2019 nas disciplinas de desenho artístico 1 e 2, que integram o currículo do curso de graduação em artes visuais da Unicamp. Nessas aulas, são abordados diversos eixos temáticos que são fundamentais para o campo do desenho e que estão presentes na maioria dos programas de ensino de desenho artístico no Brasil. Por exemplo, linha, contorno e preenchimento, figura e fundo, movimento e ritmo. Por meio dessa abordagem, cada um desses eixos temáticos vai ser trabalhado a partir de um conjunto de atividades que é composto por apresentações de referências visuais e audiovisuais e teóricas, pelas dinâmicas sensoriais e pela prática do desenho artístico. Especificamente no contexto da prática do desenho, é interessante destacar que ela é realizada nas aulas após as dinâmicas sensoriais e que ela acontece a partir de 3 eixos principais, que são o desenho cego, que se refere ao ato de desenhar com o sentido visual ocluído, o desenho vidente, que é o ato de desenhar com o sentido visual atuante, e o desenho no campo expandido, que vai compreender outras práticas artísticas que também são abarcadas pelo desenho, como a produção de fotografias, a produção de vídeo ou de instalações, por exemplo. Essas dinâmicas sensoriais, elas antecedem toda a prática do desenho e elas propõem a sensibilização e estimulação dos estudantes.
Como em cada uma das aulas é abordado só um dos eixos temáticos propostos pelo conteúdo programático, os estímulos que são utilizados, eles são diversos. Eles podem ser de natureza tátil, de natureza olfativa, gustativa ou auditiva. E durante a realização dessas dinâmicas, o sentido visual dos estudantes é ocluído, com o objetivo de que os outros sentidos sejam estimulados e que eles também atuem no processo de formação de imagens mentais. Isso porque, ao reduzir a ação do sentido visual dos estudantes durante o contato com os estímulos, a assimilação dos elementos formais e compositivos do desenho artístico acontece também pela percepção das diferentes características desses estímulos. Então, acontece pela percepção dos tamanhos, das formas, dos pesos, das texturas, das temperaturas, dos aromas. Ao manusear esses diferentes estímulos, os estudantes eles são incentivados a aprenderem as qualidades e as especificidades de cada um dos eixos temáticos para, em seguida, realizarem as composições visuais. No processo de sensibilização, que é ocasionado pelas dinâmicas sensoriais, imagens mentais são formadas no cérebro dos estudantes e, ao mesmo tempo, são evocadas memórias autobiográficas e afetivas, que vão suscitar emoções e sentimentos. E todo esse conjunto, que é constituído pelas imagens mentais, pelas memórias, pelas emoções e sentimentos, vai operar diretamente no processo perceptivo dos estímulos e também na assimilação dos elementos compositivos do desenho. Consequentemente, vai atuar no processo criativo. Então, a subjetividade que compõe esse conjunto se relaciona diretamente com a capacidade de abstração e apropriação desses estímulos e vai refletir nas composições que são realizadas. O emprego dos elementos formais e compositivos nas composições, assim como a escolha dos suportes, dos instrumentos que vão ser utilizados, exprimem o encontro entre os estímulos somatos sensoriais e sensorimotores que são manuseados, o estímulo interno produzido pelos próprios corpos dos estudantes como uma reação aos objetos, os estímulos externos próprios do ambiente físico, como temperaturas, sons, iluminação e aromas, e o conjunto de imagens mentais, memórias, emoções e sentimentos, que são aspectos que assinalam a subjetividade e a individualidade de cada aluno. Então, as qualidades das composições realizadas, elas integram e elas refletem toda essa experiência entre os discentes, com os estímulos propostos, as suas percepções individuais e as suas subjetividades, que são aspectos que favorecem a ruptura de padrões compositivos e que vão impulsionar o desenvolvimento de uma expressão poética artística autoral. A abordagem do desenho sensorial, né, ao propor essas experiências poético-artísticas no processo de ensino-aprendizagem a partir da estimulação somatosensorial e sensório-motora, incentiva o aumento do repertório sensorial, ao mesmo tempo que favorece o processo criativo dos discentes. E, frente ao nosso contexto, é interessante destacar que no período anterior à pandemia de Covid-19, todas essas atividades eram desenvolvidas junto aos estudantes no modelo de ensino presencial. E a prática do desenho artístico ela ocorria majoritariamente pelos instrumentos analógicos. Mas com a pandemia deflagrada, todas essas atividades elas foram adaptadas para o ensino remoto, preservando as características originais da abordagem, especialmente para assegurar a aplicação de estimulações somatosensoriais e sensório-motora nos estudantes. Então, nesse sentido, a experiência que foi adquirida ao longo desse processo de adaptação metodológica, né, do ensino presencial para o ensino remoto, tem indicado vários contributos relevantes ao incremento dessa abordagem num contexto pós-pandêmico. Por exemplo, a possibilidade de incorporar um maior número de recursos digitais na prática do desenho sensorial, que também aponta para a possibilidade de formulação de um modelo híbrido, físico e digital.